Bom, hoje nós vamos fazer uma revisão, né, para a prova que vai ser na próxima semana, né? Então, a gente ficou um pouquinho prejudicado e a gente então vai só colocar na prova os temas que a gente viu, né? Essas 3 sessões, tá? Então, tem alguns outros assuntos no livro, eu fico à disposição para depois vocês, se forem olhar o livro, alguma coisa, tiver dúvida, né, pode me chamar, tem um grupo do WhatsApp aí, tudo, pode me chamar para tirar dúvida, né? É sempre importante um estudo adicional aí dessa parte de estatística, né? Mas o que a gente viu, principalmente essas 3 aulas, né, a 2.2, a 2.3 e a 2.4, já dá uma boa visão para vocês sobre a parte de estatística, aquela visão básica para fazer uma pesquisa independente da área que vai estar atuando, né? Então, pegar as partes de média, a parte de mediana, né? Construção de gráficos com as informações, isso é o que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, né? Então, o, o assunto da unidade 3 aí é uma estatística mais avançada, é uma parte para vocês terem conhecimento, mas o primordial que vocês vão usar na parte de trabalho, trabalhar com parte de estatística, mesmo na parte de gestão e tudo mais, então a gente está dentro dessas 3 sessões aí, né? Então a gente vai focar nelas para a prova e foi aquelas que a gente explorou bastante aí, que a gente conseguiu explorar, né? Então a nossa prova, ela, ela vai ser na próxima semana, né? Como a nossa aula é de quinta-feira, a gente vai disponibilizar, a prova vai ficar disponível do dia 2 do 12 até o dia 4 do 12, que é sexta-feira, né? Porque a gente tem até o dia 5 para poder postar a nota, né? Porque a gente vai ter a parte depois, quem não fez a prova B1, vai ter a prova segunda chamada, quem não alcançou os pontos vai ter exame, né? Mas então a gente vai ter 48 horas que vai estar disponível do dia 2 até o dia 4, né? Então, aqui eu coloco para vocês ficarem bem atentos, não deixar nem esse prazo dessa minha prova, nem o prazo das outras provas dos outros professores, que não vai ter muita oportunidade de estender o prazo, né? Então, fique em cima para resolver as provas e tudo mais, né? A prova vai ser diferente da prova que foi no primeiro bimestre, que vocês tinham um formulário do Google para fazer prova. Dessa vez, vocês vão fazer a prova como questões do AVA, né? São as questões parecidas com as questões no mesmo formato que vocês fazem as questões do AVA, né? Na, nas, nas atividades que tem no AVA, então as questões vão ser parecidas, do mesmo formato de acesso, né? Então vocês entram, enviam a, a resposta e tudo mais, e aí depois, no final, vocês confirmam, né? Eu vou, eu vou ficar todos os dias, porque eu vou ter tem outras provas, né? No dia 2 vai ser quarta-feira, né? Então eu vou estar disponível, eu vou ficar no WhatsApp, né? E aí não seria aula com vocês, mas eu estou no WhatsApp. Se vocês tiverem algum problema, é só me chamar. Das 19 às 21 horas, eu estou no WhatsApp aí para qualquer eventualidade, né? A prova vai valer 4.000 pontos. Cada questão vale 400 pontos, né?
Para vocês, lá no AVA vai aparecer 1, 2, 3, 4. Se acertar todas, vai ter 10, né? E aí é só multiplicar por 400 que vai ter a pontuação, né? Para aprovação, a gente já vem falando. Vocês têm que ter, na totalidade, 6.000 pontos. Desde que desses 6.000 pontos, 1.500 seja nas duas provas, na B1 e a B2. Então, o valor que tirou na B1 soma com a B2 e tem que ter 1.500 pontos, né? Então, para tirar, mesmo que foi muito mal na B1, para tirar 1.500 pontos dentro de uma prova que vale 4.000 vai ser fácil, né? É só acertar 4 questões de 10. Então, é uma possibilidade bem grande aí de ninguém ficar de exame nem de nada, né? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação à prova? Professor, Oi. a prova vai estar disponível naquela opção de prova digital no AVA? Não, ela vai ficar na unidade 4, seção 4, na Tá parte bom, da aula, tá? tá bom, obrigada. Nada. Boa pergunta. Então, entra lá na unidade 4, seção 4. Mas, quando for fazer a prova, se tiver dúvida, me chama, aí a gente localiza, tá? Vocês não podem ficar perdidos por causa de não fazer prova, tá? E qualquer dúvida, a semana que vem pode me acionar, tá? Só não deixem de fazer, não percam esse, nem para minha disciplina, nem para nenhuma outra, né? Porque às vezes na B1 até teve oportunidade de estender um pouquinho o prazo, tudo. Nessa daqui não vai ter oportunidade, porque a gente tem prazo para postar nota, né? Então, vamos relembrar um pouco aquilo que a gente viu dessas 3 aulas, né, dessas 3 sessões. Então, primeiro, o que a gente fez? Teve uma pesquisa, né, foi feita uma pesquisa de algumas informações dos funcionários da empresa, e aqui a gente tem as informações deles, né? A idade, a altura, peso, sexo, a cor, né? Então, normalmente, é aquilo que a gente comentou lá na época da aula, né? Essas informações são colocadas em tabelas, né? As informações são respondidas e são colocadas em tabelas. Então, a gente vai sempre partir para fazer uma análise das informações, para fazer uma análise estatística, a gente vai sempre trabalhar em cima desses formatos de tabela, né? E aí, só voltando aqui, né? A gente olhando só a tabela, a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão. As informações estão de diversas formas, né? A parte da idade das pessoas tem uma variação tremenda, tá? Então, a gente precisa começar a fazer um alinhamento das informações, uma junção das informações, para começar a entender um pouco qual que é a tendência dessa nossa pesquisa, né? Então, uma primeira forma de juntar e analisar essas informações é fazer uma distribuição de frequência, né? Então, o que ele fez? Uma distribuição de frequência em cima da idade, né? E aí ele criou etapas, pontos, né? De 20 a 30 anos, de 30 a 40 anos, de 40 a 50 e de 50 a 60, né? E aí ele jogou de 20 a 30 anos, tem 6 pessoas. De 30 até 40 anos, tem 5 pessoas. De 40 a 50 anos, tem 4 pessoas. De 50 até 60 anos, 5 pessoas. E aqui ele já faz uma linha proporcional, e a proporção é sempre
da frequência sobre a quantidade total. E aqui ao lado ele faz uma porcentagem. Então, essa aqui é uma distribuição de frequência e é feito para cada variável, né? Aí ele traz para a gente novamente a tabela, né? E aí ela é denominada frequência absoluta. E ela é o que? Ela é constituída pela contagem direta dos valores e aí são apresentados dessa forma. Então, a partir daqui a gente já consegue imaginar, né? Se eu tenho uma frequência de 6, 5, 4 e 5, já consigo saber que entre a idade de 20 e 30 anos, eu tenho mais pessoas, né? Então já começa a ter uma tendência, já começo a conseguir uma forma de analisar a minha distribuição das informações. Então, para isso é que é feita a frequência. Então, a gente já pode falar que 30% dessa minha pesquisa, né, estão dentro dos 20 a 30 anos. Então, já começa a juntar aquela parte que a gente tinha das informações totais e a gente já começa a ter alguma coisa já, uma visão melhor, a gente já começa a entender como que é inicialmente a idade, que é o que foi pesquisado, né? E aí, para achar a proporção, né, o que a gente faz? A gente divide a frequência, que é o 6, né, pelo 20. Então, 6 dividido por 20 dá 0,30. Então, a proporção de pessoas é 0,30. E a porcentagem a gente pega, multiplica por 100, vai dar 30%. Tá? Então, aqui a porcentagem é a proporção vezes o 100. Tá? Lembraram disso? Sim. Beleza. Então, aí ele fala, né? A gente pode falar, o que eu tinha já explicado, ele está falando aqui, né? A gente pode afirmar que a faixa etária de 20, 30 ou mais e menos de 30 anos, 20 anos ou mais e menos de 30 anos, é 30% dos funcionários. Então, para que isso aqui pode ser utilizado? Para a área de recursos humanos, para saber como que está a quantidade, a idade, né? Muitas vezes a área de recursos humanos vai pegar aqui a parte de 50, 60 anos, que o plano de saúde já é mais caro. Eu tenho 25% dos meus funcionários que estão nessa faixa, então eu já vou ter que fazer uma previsão para aumento de provisão, de aumento de pagamento de plano de saúde, despesa com plano de saúde, é uma ideia, né? Às vezes eu vou fazer, eu estou pensando em fazer uma, uma competição, né? E a gente sabe que as pessoas com mais de 50 anos quase não entram nessa competição, fazer uma corrida, alguma coisa assim. Quantas pessoas a gente acha que vai entrar? Então, até 50 anos, né? Dá para se fazer um estudo. E aí é bem nessa linha para se fazer estudo dos números, e é para isso que serve a estatística, né? Aí, uma segunda coluna que a gente tem é a coluna de peso, né? Então, um outro passo que ele comenta com a gente lá no livro é que tudo que a gente vai fazer com qualquer tipo de informação, elas têm que estar classificadas numa ordem, né? Ou da menor para a maior, ou da maior para a menor. Essa daqui, ela não está em ordem nenhuma, né? Então, a primeira coisa que a gente que a gente tem que fazer quando vai começar a fazer uma análise, a gente tem que sempre colocar ela da menor para maior ou da menor para menor, mas sempre numa ordem, né? Que eles chamam de roll, né? Então, seria nessa linha aqui, né?
essa segunda tabela, ela já está classificada das pessoas de menor peso para o maior peso, né? Então, vocês estão vendo que aqui você está classificado por um número de entrada na pesquisa, né? A partir do momento que você faz uma classificação, essa que era o número 1 de 74, né? Olha para onde ela foi. Ela veio para cá, ó, né? Ela mudou de lugar porque ela foi colocado em primeiro lugar quem tinha menor peso, né? Então essa é uma primeira linha para a gente começar a trabalhar em cima de dados, né? E a partir daí também a gente pode trabalhar com gráficos estatísticos, né? Aquele traz para a gente da mesma tabela, da mesma pesquisa, né? Você vai fazer gráficos, ao invés de ser aquela parte de tabelas ou a parte de essa parte de distribuição de frequência, né? Nesse lado aqui, você vai trabalhar em cima de gráficos. Então, o que a gente pode separar? Pela cor dos olhos das pessoas, né? Então, 15 pessoas têm olhos castanhos, 4 pessoas têm olhos azuis e uma pessoa tem olhos verdes. Isso aqui a gente está organizando as informações que a gente recebe, né? Então, isso aqui fica muito mais fácil para as pessoas saberem, para as pessoas analisarem como que é o resultado da nossa pesquisa, muito mais do que uma tabela com um monte de informação que não tem junção, não tem ligação nenhuma. Então, aqui fica super simples a gente entender, né? Então, sempre que vocês forem fazer alguma parte, alguma coisa de pesquisa, a melhor coisa é fazer um lado de gráfico, porque o gráfico é uma representação visual e fica fácil para as pessoas entenderem. Aqui é super simples, você já sabe, olha, onde tem mais pessoas, a cor dos olhos que mais entende que tem na empresa são os olhos castanhos, né? Então a representatividade por gráfico é bem interessante. E aquilo que eu falei para vocês quando a gente conversou sobre esse ponto, né? Quem não conhece bem a parte de Excel ou a parte da planilha do Google, né? Comece a estudar, porque isso é um ponto principal nas empresas, né? Muitas vezes a gente é tido para fazer alguma parte de pesquisa assim. Se a gente não souber utilizar bem a ferramenta, a gente não vai conseguir fazer um trabalho de qualidade, né? Então, quem não conhece, procure conhecer, porque em todas as empresas você vai trabalhar na área de gestão, você vai precisar fazer alguma coisa desse tipo. Nem que seja você saber aquilo que você precisa para passar para as pessoas fazerem, né? Esse aqui é um gráfico de barra, né, que dá uma forma visual. A gente tem o gráfico de pizza, né, que ele dá alguma parte de percentuais, né? Então também acaba sendo uma forma interessante para você visualizar. E aí ele dá a percentagem, a porcentagem, né? Então, para cada um deles tem a parte da porcentagem. Também é uma forma interessante para se conhecer, né? A parte de a projeção, a representatividade de uma pesquisa, né? Então, aí completando a parte do gráfico de pizza, aí ele também fala que às vezes a gente tem valores muito pequenos, né?
e vai ficar muito poluído, juntando muitas informações. Então, aí, o que ele sugere? Né? Utilizar a parte de outros. Né? Como são valores pequenos, utiliza a parte de outros e aí coloca todos esses valores dentro. Né? Então, Pernambuco, 30%, está aqui. Né? Alagoas, 18%, está aqui. Maranhão, 16%. Bahia, 15%. Sergipe, 8%. E aqui, soma todos, a parte dos outros, e coloca como 13%, porque acaba sendo valores pequenos e não vai ter muita representatividade. É uma forma, você poderia colocar todos, mas ficaria tudo divididinho aqui dentro do 13, e aí acaba sendo melhor você juntar tudo. É uma outra forma de apresentar e ficar uma melhor visualização. Né? O outro ponto que ele traz para a gente, né, lá na parte de gráficos, né, ele usa a parte do ponto médio. Né? Então, a gente utiliza, agora ele está trabalhando com a altura, né? E aí ele pega, que vai do menor valor até de 160 até 1,60 m com 1,65 m. Né? Então, quando ele coloca esse traço, é que o valor de 1,60 m está dentro da pesquisa, né? Ou está dentro da informação. E 1,65 ele vai até ali. Né? Então, aqui já nesse segundo, ele já começa no 165 inclusive. Então, por isso que você soma os dois valores, né? Divide por 2, tira uma média, né? E aí você vai montar essa tabela vai montar essa tabela de frequência baseada nos valores da sua pesquisa, tá? Da mesma forma, você tem a frequência, você tem a proporção, você tem a porcentagem. E a partir de extrair esse ponto médio, é que você vai fazer esse gráfico. Então, você não está colocando um valor em cima de 160 ou 165 centímetros, né? Você está colocando a média desses dois. Então, por isso que você vai fazer a sua tabela, a sua base das informações do gráfico vai ser em cima da média da altura. Né? Então, é uma outra forma de você representar. Tá? Então, você faz a média dos dois valores. A representação aqui também é uma outra forma de você representar. Tá? Pode ser que tenha o interesse de ter esses valores para a empresa. Tá? E a partir daqui, né, dessa parte da média, a gente faz um outro tipo de gráfico que ele é chamado histograma. Né? Então, o histograma, as barras possuem uma largura do intervalo do menor dos dois pontos. Né? Então, vocês estão vendo aqui 160 a 165, né? E aqui não considera a média, mas está considerando os pontos, cada ponto da altura, né? Da altura que foi marcada. Tá? Então, aqui ele está marcando de 5 em 5 centímetros, né? E aí você marca todos os pontos. Então, é uma outra forma de representar, que é um chamado histograma. Tá? Aquilo que eu comentei também na época da aula, todos esses gráficos são possíveis lá no Excel. Né? Então, é interessante você conhecer bem para poder extrair o melhor da ferramenta, né? Para não ter que... Porque se você constrói uma tabela dessa, a partir daqui você já sai construindo o gráfico. Você não precisa
fazer muitos cálculos, não precisa fazer nada, né? Então, tudo está embutido no Excel, né? Tudo bem, então, essa parte de representação, pessoal? Tudo bem sim, professor, estou acompanhando. Legal, legal. Então, a ideia é essa, né? Trazer essa parte do assunto, né? E falando que a estatística, a melhor coisa, ela vai te trazer um lado de você mostrar, de você juntar as informações que acaba tendo uma visão melhor da sua pesquisa, tá? Então, aqui a gente pode ver de 160, de 1,60 m a 1,65 m tem três pessoas, né? Então, de 170, ou de 1,70 m a 1,75 m, 5 pessoas. De 1,75 m a 1,80 m, 5 pessoas. Então, a partir daqui a gente sabe que a maioria das pessoas estão aqui, né? Estão entre 1,70 m e 1,80 m, né? E aí, tudo isso aqui dá para, tendo uma base de informações, as pessoas podem tomar decisões, né? Então, é nessa linha que é feita a estatística, tá? Então, essa parte que a gente fez terminou a unidade 2.2, né? E agora começa a unidade 2.3, que vai abordar a medida de posição. Quer dizer, a gente já viu alguma coisa de identificar a parte de onde se posiciona a maioria das informações, e aqui ele vai trazer para a gente outras formas, né? Uma é a média aritmética, outra é a mediana e a outra é a moda, tá? Então, aquilo que a gente falou lá atrás, né? A gente tem primeiro os dados brutos, né? É igual ao que a gente tinha lá com o peso, né? 18, 42, 31. Então, ele não está ordenado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para se trabalhar com qualquer base de análise, a gente tem que criar um rol, né? Então, o rol pode ser crescente, é o que está aqui, né? 18, 20, 21, 24, e pode ser decrescente, 90, 42, 31. Então, ele vai do menor para o maior ou do maior para o menor. Nessa parte dos dados brutos, a gente não consegue fazer nenhuma... alguma coisa dá para se fazer, a média dá para fazer, mas a mediana, que utiliza um outro tipo de visualização, já não dá. Então, para que a gente não tenha nenhum problema de erro nessa parte de identificação dos valores, sempre vamos colocar em ordem, ou crescente ou decrescente. Independente de qualquer um dos dois, aí a gente vai conseguir bem resolver o problema identificar média, mediana, moda e tudo mais, tá? Então, ele repete aqui, né? A construção de um rol é o primeiro passo para a confecção de tabelas e gráficos, né? O rol será de grande ajuda na obtenção de algumas medidas de posição, então, principalmente quando a gente estiver trabalhando de medidas de posição, que é o caso da mediana que a gente vai recordar agora, né? Então, as medidas mais conhecidas, né, são a média aritmética, a mediana e a moda, tá? Então, primeiro a média, né? Aí ele traz para a gente aqui o nome desse conjunto, né, é chamado X. Então já tá organizado, né, 18, 20, 21, 24, 26, então já está em ordem crescente, né?
Então, essa é a nossa amostra de algumas informações, né? Então, aí a gente joga numa tabela, então a gente tem, para cada uma das informações, a gente tem uma posição, né? Posição 1, posição 2, posição 3, e aqui a gente tem os valores, né? E aí ele comenta com a gente. A letra minúscula, né, vai representar cada uma das posições. Então, se eu falar x3, eu estou falando aqui que é o número 21. Se eu falar x6, eu estou falando que é a posição 6, é o número 31. O I é o índice onde está colocado o meu número da minha sequência, né? Então, foi esse exemplo que eu dei, né? Estou falando de x3, estou falando aqui que é o 21. O I, né, que é a posição dele, é a posição 3. E o nosso rol de informações tem 8 posições. O tamanho da nossa amostra é 8. Então, se você vai fazer uma pesquisa com 20 mil pessoas, né? O seu N vai ser 20 mil, né? Claro, a gente não vai conseguir construir assim, mas aí a gente vai usar computadores, vai usar aplicativos para ter esse tipo de informação, né? Então, como que faz a média, né? A média é a somatória de todos os valores, né? Então, dividido pela quantidade de informações, né? Então tá aqui, ó. Eu vou somar todos esses valores e vou dividir pela quantidade deles, né? Pela quantidade do tamanho da minha amostra, né? Então, eu somo todos esses e eu divido pela quantidade de amostra. O último número é a quantidade de amostra. Então é isso aqui, né? A somatória do x, vou somar todos os valores, x1, x2 até xn, onde no nosso caso aqui o xn é a posição 8, né? E vou dividir pela quantidade de amostras. Então tá aqui. Somo todos esses valores, deu 272, divido por 8, então a minha média é 34. Então a representatividade da média no nosso caso, o nosso conjunto dessas informações, a gente deu o nome de X. Então, a média é sempre o nome do conjunto com um tracinho em cima. Isso aqui representa que o 34 é a média desse conjunto, tá? No caso da média, né, a gente soma todos os valores e pronto, e divide, né? Na maioria das vezes, o valor, ele pode não trazer, como no nosso caso aqui, que tem uma divergência muito grande de valores menores, tem um valor muito menor e valor muito maior, muitas vezes o valor da média não tem muita... não dá nem para a gente imaginar o que está acontecendo com com o nosso conjunto, né? Então, ele traz para a gente uma outra forma, que é a média ponderada, né? Então, aqui, ele traz um exemplo para a gente de média ponderada de nota, né? De nota de trabalho e tudo mais. Então, vamos dizer que o professor, ele quer que uma determinada atividade tenha mais valor, tenha um valor maior do que a outra, né? Então, o que ele fez aqui? Na prova, ele dá um peso 7 para a prova 1 e um peso 6 para a prova 2. Então, o que ele vai fazer? O que ele está querendo aqui? Que as provas, elas tenham
maior representatividade perante a média que ele vai tirar, né? Então, ele vai tirar uma média ponderada, né? Média aritmética ponderada, então ele vai dar mais peso para uma determinada atividade. Então, isso aqui acontece em concurso, isso acontece muitas vezes em prova de seleção, que você vai fazer exame e eles falam, matemática e português vale mais pontos, né? Acontece com o Enem e tudo mais, né? Então, isso, a média ponderada, média aritmética ponderada, ela é calculada desse jeito. Então, ele mostrou para a gente aqui uma distribuição. A gente tem 4 posições, né? 1, 2, 3, 4, né? O peso está nessa segunda linha, né? O peso está na segunda linha. E a nota que o aluno tirou está na terceira linha, tá? Então, como que ele faz a média ponderada? Ele multiplica, e aí vocês estão vendo que ele coloca aqui um XP, o P é de ponderada, né? Ele pega, multiplica a nota, nesse caso a nota, pelo peso, né? E depois cada nota multiplica pelo peso e vai somando, né? Então tem 9 vezes 3, está aqui, 8 vezes 7, 8,5 vezes 4 e 7 vezes 6. Então está aqui. Ao invés de dividir por 4, que é a quantidade de itens, né? Ele vai dividir pela soma dos pesos, né? Então, 3, 7, 4 e 6. Então está aqui, ó. Ele soma os pesos e aí vai dar uma média aritmética ponderada. Então aqui é uma forma de se fazer, dar mais importância para uma determinada atividade. Então, muitas vezes usa-se a média aritmética ponderada, tá? E é dessa forma que se calcula. O peso entra na composição da fórmula, na somatória, para poder fazer a divisão, tá? Ao invés de ser os 4 itens, o que vai entrar vai ser o peso. A mediana, né? O que é a mediana? A mediana, ela é uma determinada posição para poder ajudar a entender como é nossa sequência, né? Então, o que ele fala para a gente aqui? Considere a variável y como sendo o salário dos funcionários de uma empresa e que os valores amostrados para essa variável foram 340, 860, 790, 780, 1.800, 880 e 2.800. Então, a primeira coisa, a média dá para a gente fazer sem colocar em ordem, né? Então, o que a gente faz? Soma todos e divide por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você soma todos e divide por 7. Aí você chegou que a média de salários é 1.250. Tá? Aí, a gente quer saber a mediana, né? Então, a mediana, o que ela é? A mediana de um conjunto de dados corresponde ao valor central do rol. Para calculá-la, temos que primeiro considerar 2 casos. Primeiro, quantidade ímpar de valores no conjunto. Segundo, quantidade par de valores. Então, quer dizer, a gente aqui, no nosso caso, só voltando, a gente tem 7 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem uma quantidade ímpar de valores. Se a gente tivesse 8, seria uma quantidade par de valores. Então, dependendo da quantidade de valores, vai ser a forma de calcular a mediana, né? Então, no primeiro caso, quantidade ímpar, né? Que no nosso caso é 7. Então, a mediana, né, que ela é dada como MD,
corresponde ao valor que ocupa a posição I, né? O que ele faz? É o N é a quantidade de valores, mais 1 sobre 2. Então, 7 mais 1 sobre 2 é igual a 4. Então, está aqui a posição 4, a mediana é 860. Então, a gente tem uma posição mostrando que, apesar de ter uma diversidade de salários, né, não é média, mas é mediana, os valores estão no meio da minha sequência. Então, é uma forma, uma representatividade melhor do que a média. Vocês viram que a média aqui deu 1.250, né? 1.250 pode não ser um valor representativo, e a mediana acaba sendo mais representativo porque ela está no meio da minha sequência. Então, ela tem a mesma quantidade de valores para a minha direita e a mesma quantidade de valores para a minha esquerda. Então, é uma forma também de trazer para a gente uma forma de identificar a nossa sequência. Então, se a quantidade de itens é ímpar, é dessa forma. A gente pega o N mais 1 sobre 2. Né? Qualquer número que for, soma com 1 e divide por 2, aí você vai chegar no valor da mediana. Tá? Agora, no caso que a gente tem uma sequência de números pares, né? Então, essa outra sequência, que ele chamou de Z, né? 80, 73, 92, 98, 160 e 77, são 6 posições, 6 elementos, né? E aí ele chamou de Z, e aí já colocou, já fez uma classificação do menor para o maior. 73, 77, 80, aqui em cima não está, na representação aqui não está na sequência. E aqui ele deu a representação já colocando na sequência. E aqui a gente tem o número par de elementos, que é 6. Então, como que é feito o cálculo para a gente achar a mediana? Quando é par, né, você vai pegar o I, não tem aquele mais 1, é só N sobre 2, você chegou na posição 3, está aqui. Né? Aí, você calcula o N, são duas etapas, né? O N mais 2 é o N sobre 2 mais 1, que vai chegar na posição 4. Então, você pega a posição 3 e a posição 4, né? Aí, a mediana, como é feito? Você pega, soma os dois valores, né? Você vai somar o 80 e o 92, divide por 2, dá 86. Então, nesse caso da gente ter uma sequência par, a gente soma os dois valores, divide por 2 e aqui deu 86. Então, a mediana é um valor entre 80 e 92. Tá? Tudo bem com a forma de calcular, pessoal? Tudo sim, professor. Beleza, vamos em frente. Então, vamos ver esse exemplo, né? Então, ele quer que a gente calcule a mediana dos valores x e y. Está aqui os valores, estão colocados, né? O x tem 8 elementos, o conjunto y tem 7 elementos, então é ímpar. Então, a gente vai utilizar os dois casos para se fazer essa mediana, né? Então, como que a gente faz a mediana do x, né? Então, como é um número par, né? 8 dividido por 2 dá 4. Então, a primeira posição
é o 144. Aí vai pegar a posição seguinte, né? Que é a posição 5, 148 aqui, né? Então, soma 144 com 148, divide por 2, dá 146. Então, a mediana fica entre 144 e 148, bem nessa posição aqui, tá? E a mediana do y, como a quantidade de itens é 7, que é um número ímpar, a quantidade é 7, que é um número ímpar, né? Então, o que a gente faz? É n mais 1 sobre 2, tá? Então, é a posição 4. Então, a mediana do y, a posição 4 do y é o de baixo aqui. A posição 4 é 543, tá aqui. Então, sempre lembrando que as sequências, né, as amostras têm que estar sempre em ordem, ou crescente ou decrescente. Imagina se não tiver em ordem, o que vai acontecer com a mediana, né? Você vai chegar, de repente, se você tem o menor valor aqui na posição 4 da y, vai ficar furado o seu cálculo, da sua descoberta da mediana, tá? Então, nunca pode esquecer de colocar em ordem. E aí, a gente tem em conjunto, né, que a moda é aquilo que acontece mais, né? Então, a gente tem uma pesquisa com cor da pele das pessoas, né? Então, tem parda, amarela, preta, preta, amarela, né? E aí, faz uma distribuição de frequência, né? E a moda é aquela que acontece mais, no caso aqui a parda, 7 vezes, e aí tem uma proporção de 0,35 ou 35%. Então, nessa amostra, né, que a gente teve, 35% de 20 pessoas, 35% tem a cor da pele parda. Bem tranquilo isso, né, pessoal? Tranquilo, professor. Só para fechar a parte da teoria, né? A média aritmética, né? Adicionamos todos os valores e dividimos o resultado pela quantidade de valores adicionados, né? Se a média aritmética for ponderada, devemos levar em consideração os pesos, né? Então, essa é a definição da média aritmética e da média ponderada. A mediana divide o conjunto de dados ao meio, ela corresponde ao valor central em um rol. Se a quantidade de valores for ímpar e a média aritmética dos dois valores central, se a quantidade for par, né? Então, é aquela média que a gente fez. E a moda é o valor com maior frequência nos conjuntos. Então, tá bem tranquilo aqui, né? Bom, aí a gente agora vai entrar no tema da unidade 2.3, né? E a gente traz 3 conjuntos, né? Um primeiro conjunto de informações com todos os valores 90, né? E aí você tira uma média, vai dar igual a 90. A segunda tem os valores diferenciados, mas se você fizer uma média também vai dar 90, a média e a mediana dá 90. O terceiro conjunto da mesma forma, né? Você soma todos, divide por 5, aqui vai dar 90. Então, a gente tem 3 conjuntos que a gente tem a média e a mediana igual a 90. Mas,
Se a gente for perceber, essa primeira aqui, a gente fez uma média, deu 90, a mediana deu 90, aqui não tem o que discutir. Essa segunda, os valores estão muito próximos de 90, né? Então, também não daria para se tomar uma decisão para se fazer alguma coisa em cima da média, né? Agora, no caso do terceiro conjunto, que é aquele caso que a gente tem os pontos extremos muito menores e muito maiores do que a média, né? Do que a mediana. Então, às vezes a gente vai tomar uma decisão só em cima da média e mediana, pode não trazer a realidade daquilo que a gente precisa, que a gente quer chegar na empresa, né? Chegar nos valores para se tomar uma decisão mais correta. Então, ele vai trazer para a gente agora a medida de dispersão, né? Então, o que é a medida de dispersão? Essas medidas buscam dimensionar quantos dados estão distantes da média. Por exemplo, né? Com o auxílio delas, podemos decidir, por exemplo, se a média pode ser utilizada como representante do conjunto. Então, se a gente tiver os valores muito distantes da média, que é o caso da medida de dispersão, alguma coisa muito distante, acaba não sendo interessante a gente considerar como a média para se tomar uma decisão. Então, por isso que a gente utiliza as medidas de dispersão, né? Então, aqui é aquilo que a gente começou a falar na aula passada, depois tivemos um problema de internet, aí eu gravei a aula, né? E aí vamos repetir um pouco agora ao vivo e a cores aí, né? Se tiver alguma dúvida, dá para a gente também sanar, né? Então, a partir do momento que a gente vai começar a trabalhar com medida de dispersão, a gente precisa montar um quadro parecido com esse, né? A primeira coisa que a gente tem, as médias são 90, né? De cada um dos conjuntos, a média é 90, tá bom. E aí, nós vamos trazer a representatividade do conjunto aqui. O primeiro conjunto, que é o X, todos os valores 90 estão aqui. O segundo conjunto é o Y, todos os valores estão aqui. E o terceiro conjunto é o Z, todos os valores aqui. Somando todos os conjuntos, dá 450, né? Então, aí nós vamos começar a calcular o desvio, né? Então, o que a gente vai pegar? O valor, né? Que aqui tudo é 90, e vai subtrair a média. Então, tá aqui, ó. É o x1, é o xi da posição, e subtrai da média. Como é tudo igual, aqui vai dar tudo zero. O segundo desvio, a gente vai pegar a posição e subtrair a média. Tá? Então, a gente pega a posição 86, subtrai a média, que é 90. A posição 88 e subtrai a média. Então, 86 menos 90 dá menos 4, 88 dá menos 2, e aí vai. 90 menos 90 dá 0, 92 menos 90 dá 2, 94 menos 90 dá 4. Né? Se a gente somar tudo, vai dar 0. E a mesma coisa acontece com o Z. Né? Então, o que ele comenta com a gente? Observe que para as amostras das variáveis x, y, z, a soma de todos os desvios é igual a zero. É isso aqui que ele está falando, né? Soma dos desvios é igual a zero. Isso não ocorre somente para esses conjuntos, mas para todos os conjuntos de dados. Desse modo, qualquer tentativa de utilizar a soma dos desvios para dimensionar a variabilidade dos dados será frustrada. Isso ocorre pois os desvios negativos neutralizam os positivos. É isso aqui que ele está falando. Menos 4 com mais 4, menos 2 com 2, menos 60 com 60, menos 30 com 30. Então, um neutraliza o outro, você não consegue chegar a conclusão nenhuma vindo da soma dos desvios, né?
Então, aí, eles incorporam outro método, né? Que é a soma do valor absoluto, né? Então, a gente vai chegar no valor absoluto de um número, corresponde à distância que esse número se encontra do zero. A distância é sempre um valor positivo ou zero. Na prática, o valor absoluto de um número, se for negativo, é ele próprio de sinal trocado. É isso aqui que ele está falando, ó. Menos 1, ele é simbolizado, o valor absoluto é simbolizado por uma barra, e ele é igual a 1. Ou seja, o valor absoluto de menos 1 é 1, né? No caso do 2, que é positivo, o valor dele é ele mesmo. E no caso do 0, o valor dele é ele mesmo. Então, a única coisa que troca o sinal no valor absoluto é o número negativo, né? Então, ele vai fazer uma outra forma de cálculo utilizando o valor absoluto. E aí ele monta outra tabela aqui. Quer dizer, a parte dos valores dos conjuntos estão aqui, né? A parte da subtração, né? Subtrair o valor posicional pela média, está aqui. No caso do primeiro é tudo zero. No caso do segundo, estão vendo aqui que já tem entre barrinha o valor absoluto. No anterior era menos 4, e aqui passou para 4, 2, né? Então, ele eliminou o sinal utilizando esse valor absoluto. A partir daqui, os valores da somatória já dão um valor diferente. Então, se eu fizer uma somatória aqui dá 12, uma somatória aqui dá 180, né? A somatória do y dá 12 e a somatória do x dá 180. Então, a primeira coisa que a gente chega aqui, a gente vai achar o desvio médio, que ele é simbolizado pelo dm. É a medida de dispersão calculada por meio da média aritmética dos valores absolutos dos desvios, né? Então, por exemplo, a primeira, a somatória é zero, a gente tem cinco posições, né? Então, 0 sobre 5 é zero. Então, o desvio médio dessa função inicialmente é zero. O desvio médio do y é 12 sobre 5, então vai dar 2,4. O desvio médio do z é 180 dividido por 5, que dá 36. Então, aqui a gente já começa a observar, né, só buscando essa parte do desvio médio, é que o desvio médio do z é 36, isso aí significa que existe uma distância muito grande entre as pontas para o valor zerado, né, pelo valor central. Tá? Então, desvio médio é uma forma de calcular a medida de dispersão. Tá? E aí ele traz esse comentário, né? Quanto menor o desvio médio, menor é a dispersão. Quanto maior o desvio médio, maior é a dispersão dos dados. Então, o menor desvio médio possível é zero. E ocorre quando os dados são todos iguais, são todos homogêneos, que é o caso do 90. Né? Bom, aí ele traz uma outra forma de calcular, que é outra maneira de neutralizar o efeito do sinal negativo, é elevar a tabela ao quadrado, né? Então, o que ele faz aqui? Ele pega o x menos a média, deu zero, eleva ao quadrado, dá zero. No caso aqui, ele vai elevar, ele chegou a dar menos 4, mais eleva ao quadrado, dá 16. O menos 2 eleva ao quadrado, dá 4. Então, ele tem essa é outra forma de calcular. Aí vai somar todos, né? Somar 16, 4, 0, 4, 16. Você vai chegar no 40. No caso do Z, você vai somar 3.600, 900, 0, 900 e 3.600, você chega no 9.000. Então, é a somatória dos desvios ao quadrado, tá? Em cima desses valores,
tá? A somatória aqui, a gente vai achar a variância, né? O que é a variância? Ela é simbolizada pelo VAR, é uma medida de dispersão calculada por meio da média aritmética dos quadrados dos desvios, é isso aqui, né? Então, uma média aritmética do quadrado do desvio. Então, você vai pegar 0 sobre 5 dá 0. 40 sobre 5 dá 8. 9.000 sobre 5 dá 1.800. Tá? Então, aí a gente chega a... Repetindo aqui, né? A gente tinha aqui a variância, né? E aí a gente trouxe aqui novamente a variância para poder achar agora o desvio padrão, né? Então, o desvio padrão, ele é simbolizado por dp, é uma medida de dispersão definida como a raiz quadrada da variância, né? Então, está aqui. A variância é aquilo que a gente calculou anteriormente. Eleva os valores ao quadrado e acha a variância para cada conjunto. E, no caso aqui, o desvio padrão, ele é calculado pela raiz quadrada da variância. Então, a variância é 0, a raiz quadrada de 0 é 0. Aí a gente tem a variância de y, o y é 8, a gente vai achar a raiz quadrada de 8. Então, pode utilizar calculadora, né? As calculadoras extraem raiz quadrada, e aqui esse símbolo aqui é um valor aproximado, porque ele vai dar 2,8, um monte de números, né? Então a gente trabalha só com duas casas para não encher muito o cálculo da gente, né? E aí 2,8 é um valor aproximado. E a mesma coisa, a raiz quadrada de 1.800 é 42,4. Então, aqui a gente tem o desvio padrão. Então, a parte final do nosso do cálculo, né, é em cima do desvio padrão. Então, vocês estão vendo que o desvio padrão vai aumentando conforme a dispersão dos valores dos conjuntos, né? Então, aí, o que ele fala aqui, né? O valor da dispersão de 2,8 é muito alto ou muito baixo, né? Se não tivermos outro valor que a gente pode comparar, fica difícil falar se ele é alto ou é baixo, tá? Então, ele traz mais um fator para ser calculado, que é o coeficiente de variação, chamado CV. Então, é uma medida de dispersão definida com uma razão entre o desvio padrão e a média dos conjuntos de dados. Então, para todas as variáveis x, y, z, né? Então, o desvio padrão a gente calculou anteriormente e o coeficiente de variação é o desvio padrão sobre a média, né? Então, vamos calcular o zero, que é o desvio padrão calculado anteriormente, por 90, dá zero. O coeficiente de variação do y, ele é o desvio padrão do y sobre a média, dá 2,8 por 90, dá aproximadamente 0,031. E o coeficiente de variação o desvio padrão sobre a média, então dá 42,4 sobre 90, ou 0,471 o valor do coeficiente de variação, tá? Então, aí, a partir desses valores, desses coeficientes, a gente pode chegar no valor de percentual, que é só multiplicar por 100, né? Então, a gente tem o coeficiente de variação do conjunto X, ele é 0 vezes 100%, que é 0.
do conjunto Y é 0,031 vezes 100, que vai dar 3,1. E o coeficiente de variação do Z é 0,471 vezes 100, que dá 47,1%. Tá? E aí, tá bom, a gente faz um monte de cálculo, um monte de coisa, para quê, né? E aí a gente vai chegar à seguinte conclusão, né? O coeficiente de variação, ele permite comparar os valores dos conjuntos. Então, se a gente tiver um coeficiente de variação menor que 15%, ele tem uma baixa dispersão. Se ele tem de 15% a 30%, ele tem uma média dispersão. Se ele tem um coeficiente maior que 30%, ele tem uma alta dispersão. Agora, os valores que estão colocados aqui, a gente está trabalhando com 5 elementos, né? Para a gente, quando a gente faz uma pesquisa e vê esse coeficiente de variação, a gente trabalha com uma pesquisa de números grandes, quantidade de elementos muito grande. Então, visualmente, aqui se a gente visualmente, né, a gente sabe, é só olhar, voltando aqui, né, no nosso caso, visualmente a gente já consegue definir como que é a dispersão dos valores, né? Que a gente já consegue ver que esse aqui tem uma alta dispersão, né? Agora, quando a gente está trabalhando num conjunto, imagina com 20 mil, se a gente fizesse uma pesquisa com 20 mil elementos para fazer uma análise. Aqui a gente teria que fazer uma classificação por computador, fazer esses cálculos em cima dos valores por computador, e a gente ia chegar no final, né? A gente ia chegar num coeficiente de variação e a gente ia ver onde que estaria posicionado esse coeficiente de variação. Se estaria alto, estaria baixo, né? Então, essa é a forma da gente calcular o coeficiente de variação e ver na nossa amostra de valores como que ele se posiciona. Se tiver alta dispersão, vai mostrar que os pontos extremos são muito diferentes da média, da mediana, e aí a gente precisa tomar mais cuidado para poder tomar decisão. Tá? Então, é isso que a estatística traz para a gente. Ela traz a parte do coeficiente de variação para que a gente possa fazer esse tipo de análises, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, para a gente estudar como que fica, né? Então, a gente tem um conjunto A, 2, 3, 6 e 9, um conjunto B, 959, 1065 e 1090. Então, ele fala qual deles possui os dados mais dispersos em torno da média, né? Então, daqui a gente tem que calcular tudo, né? Tem que calcular a média, tem que calcular a variância, tem que calcular o desvio padrão para ver o coeficiente de variação. Então, primeiro, né, a média. Como que calcula a média? A média do conjunto A, soma todos os valores, são 4 elementos, divide por 4, dá 5. Né? Do B, soma todos os valores, divide por 3, deu 1038. Então, a gente já tem a média dos dois. A variância, né? O que ele é? Ele é a posição, o item posicional, menos a média. Então, como que é? É o 2 menos 5, né? 3 menos 5, porque a média a gente já calculou que é 5. 6 menos 5,
9 menos 5, todos elevado ao quadrado. E divide por 4, porque a nossa amostra são 4 valores, são 4 termos. Então, a nossa variância vai ser 7,5 para o conjunto A. Para o conjunto B, da mesma forma, a gente vai pegar o valor posicional, 959, menos a média, que a gente tinha calculado aqui, que é 1038. 959 menos 1038 elevado ao quadrado. O segundo, 1065 menos 1038 elevado ao quadrado. E o outro, 1090 menos 1038 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 3. Vai somar todos os valores, divide por 3, então a variância de B é aproximadamente 3.224,67. Então a gente já tem a variância do A e do B, né? Agora a gente vai achar o desvio padrão. Vamos para outra página, né? Então, o desvio padrão, o que que é? É a raiz quadrada da variância. Então, a gente calculou que a variância de A é 7,5, a raiz quadrada de 7,5 é aproximadamente 2,74. Então, como a gente costuma trabalhar com a calculadora HP, a HP não tem lá como calcular a raiz quadrada, mas a gente sabe que a raiz quadrada de um número x é esse número elevado a meio, né? Então, a gente lá na calculadora HP, a gente sabe fazer potência, né? Então, no nosso caso, 7, raiz quadrada de 7,5 é 7,5 elevado a meio. O meio é 1 sobre 2, né? E aí a gente lá na HP a gente consegue calcular e vai conseguir chegar no 2,74. No caso do desvio padrão de B, é a raiz quadrada da variância de B. Então, que é a raiz quadrada de 3.224,67, que é aproximadamente 56,79. Então, o coeficiente de variação do A vai ser o desvio padrão de A, que é 2,74, dividido por 5, que é a média, né? Então vai dar 0,1548, que é a mesma coisa que 54,8%. No caso do B, a gente vai ter 56,79 dividido por 1038, que é a média, a gente vai chegar no 5,5%, que é a variância, o coeficiente de variação, né? Então a gente está dizendo que como o coeficiente de variação de A é maior que o de B, está aqui, né? 54,8 por 5,5, concluímos que o conjunto A é mais disperso que o conjunto B. Além disso, poderíamos acrescentar que A possui alta dispersão e B baixa dispersão. Tranquilo aí, pessoal? Entendido? Sim. Tranquilo, professor. Tá fácil, né? Alguma dúvida? Ou então, pessoal, é isso que vai cair na prova, né? Bem tranquilo, dá para todo mundo tirar 4.000, né? Com certeza. Com certeza. Então, é só... Eu vou voltar lá no início para quem entrou depois, né? Só para falar novamente da prova.
Então, a nossa prova, ela vai estar, as questões vão estar no AVA, ela vai aparecer lá como atividade, avaliação oficial B2, né? Você vai clicar lá na unidade 4, seção 4, não é na prova digital, é na aula mesmo, né? E aí quando você clicar ali, vai ser idêntico às atividades do AVA, as questões do AVA, né? Que você responde e vai indo para frente. Então, vão ser 10 questões, né? Ele vai estar liberado para vocês do dia 2/12, às 19 horas, até 4/12, às 19 horas. Então, dia 2/12 é quarta-feira e dia 4/12 é sexta-feira. Então, a gente vai estar um pouquinho aberto, um pouquinho mais do dia da aula de vocês, começando no dia 2, porque a gente precisa entregar as notas no dia 5, no sábado, né? Então, e aí vai estar esse período de 48 horas para vocês fazerem a prova. Eu vou repetir de novo, não percam esse prazo, porque não vai ser possibilidade de prorrogação. A gente tem que postar as notas no sábado, dia 5, né? Então, fiquem atentos a essas provas e todas as outras provas da semana, né? A semana que vem vão ser as provas B2, tá? Eu vou ficar no WhatsApp das 7 às 9, todos os dias. Se vocês quiserem fazer a prova no dia 12, no dia 2, eu vou estar lá no WhatsApp. Se vocês quiserem fazer no dia 3, eu vou estar lá no WhatsApp. Dúvidas, problema de acesso, me chama, né? Essa prova vai valer 4.000 pontos, cada questão 400 pontos, né? Vocês, na hora de fazer a questão, vocês não vão receber a nota pelo AVA os 4.000 pontos, vocês vão receber de 1 a 10. Depois é só multiplicar por 400, que aí vai dar a nota total, tá? Relembrando, para aprovação, precisa ter no mínimo 6.000 pontos. Desses 6.000 pontos, no mínimo 1.500 é a soma das duas provas. Então, vai somar a prova B1 mais a prova B2. Vamos supor que você tirou 0 na B1, né? Aqui é só tirar, já tem mais de 6.000 pontos, é só acertar 4 questões de 10, que aí você vai ficar com 1.600 pontos, já está aprovado, tá? Tudo bem? Tranquilo, Dúvida? professor. Fazer a nota. Dá para passar tranquilo, né? Sim.